Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. E a importância a pessoa tem que lembrar, assim, né? Que ela é importante. Porque um filho é importante, mas se ele começa a não respeitar o movimento da moradia, então ele para de ter aquela importância. Então na nossa vida é assim. Na empresa que trabalhamos, somos importantes, mas nós temos que entrar na harmonia da empresa. Aqui é a mesma coisa. Também lembrando assim que o nosso programa é uma aula. Então uma aula não é uma apresentação. Então a pessoa precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vela e Ora. Esse ditame é do Filho de Deus. Ele trouxe essa informação assim. E muitos acham assim que ele sabe o que é velar e o que é orar. E aqueles que fazem advertência sobre velar e orar, muitas vezes não sabem aquilo que ele está falando. Então nós vamos assim caminhando pela vida. Nós tínhamos que ter um zelo conosco mesmo de aprender a aprofundar em cada informação, em cada instrução, para ver onde nós nos encontramos. Então as informações são muito importantes assim, a pessoa ter o aprofundamento. Então velar e orar é aquela condição bem importante da pessoa encontrar-se atento, ligado na luz e perceber como é que apresenta as formas de pensamento que vai entrando dentro de nós. E essas formas a gente vai observando assim, que quando a pessoa percebe, ela já está numa outra condição. Fica bem fácil assim de ver quando uma pessoa está lendo um livro, estudando, ali ela passou algumas páginas e ela não lembra onde ela estava. Então, se ela tem interesse em ter aquelas informações daquele estudo que estava fazendo, ela tem que voltar muitas páginas. Então, o velar e orar é para evitar essas situações. E tem muitas outras situações que a pessoa fala assim que não sabe aonde estava com a cabeça. O atento, o velar quer dizer nós nos encontrarmos atento. E aquela condição bem importante assim de quando a pessoa se encontra ligada com a luz, com as informações, com as instruções, com as advertências que tem no livro Na Luz da Verdade, ela então se encontra velando e orando. Então ela não será pega desprevenida, porque ela se encontra num estado de alerta um instante antes de acontecer. E a gente vai observando assim que tem muitas coisas que acontecem que a pessoa não deixou desencadear. Então, aquela presença que nós damos o nome de presença de espírito. Isso é muito comum assim com aquele adulto que está cuidando da criança. A criança vai fazer um ato e muitas vezes já está no meio daquele ato, o adulto vem e tira aquela criança daquela situação. A criança está de uma maneira, o adulto vai e tira aquela criança daquela situação. A referência que se dá é presença de espírito. É isso mesmo. O espírito atuou e ele atua numa forma de intuição. E é bom a pessoa ir observando assim, a atuação do espírito na nossa vida não passa pelo raciocínio. Então, o velar e orar, quando a pessoa está presente, e a gente observa assim no fogão. Então a pessoa coloca o dedo numa chapa quente, a rapidez com que ela tira aquele dedo da chapa quente. A atuação do espírito é assim, é numa velocidade que se fosse pensar gastaria muitos segundos. Então aquela pessoa já estaria com uma consequência. Tem outras situações também, né? Então a pessoa tem que lembrar assim. O velar e orar é possibilitar a intuição atuar na vida da pessoa. Antes, normalmente nós estamos sempre trabalhando no ontem, arrumando o ontem, mas nós tínhamos que desenvolver essa capacidade de velar e orar para não deixar desencadear o amanhã. Encontra-se naquela condição de tudo organizado, que é a mesma coisa daquele que está sempre realizando viagens. Então, no dia da viagem, o dia que antecedeu, já está tudo organizado.
não tem nada para arrumar no dia seguinte, anteveu, arrumou antes. Isso fica bem fácil assim. Muitas vezes a pessoa vem com uma capacidade assim, de ver antes. Mas muitas vezes, através dos tumultos que aconteceu às vezes anterior, a pessoa aprendeu. Velar e orar é a atuação do espírito. É aquela condição bem importante assim, de ver antes. Na criação, nós sabemos assim que a mulher se encontra meio degrau acima na evolução. Quer dizer que ela tem uma capacidade maior, melhor do que a do homem. E ela veio com aquela capacidade para orientar aqueles que são os seus familiares, possibilitando assim, do jeito que a pessoa está pensando, o jeito que vai acontecer na sua vida. E o jeito que cada um precisa de ter para aquilo não acontecer. Então a orientação da mulher, ela veio com essa capacidade que o Criador possibilitou, uma capacidade a mais. Mas devido ao trabalho de Lúcifer, aos engodos, às mentiras, à vaidade, então ela aceitou as orientações que Lúcifer foi possibilitando, e ela foi aceitando. E depois trabalhou muito com os atrativos corporais. Nós sabemos assim que o corpo tem uma temperatura padrão, 36,5, de 0 ano a 90 anos. A mulher trabalhando com os atrativos corporais, a gente vai observando assim que em pouco tempo ela também está com o corpo deformado, ou já mais envelhecida em relação à idade que tem, ou as deformações do corpo. Então a vaidade vai fazendo assim com que a mulher vai perdendo a referência de como seria bom para a vida dela. Com isso ela vai ficando enfraquecida e depois nós vemos assim que também vai desenvolvendo atividades de excesso de esporte, de excesso de profissões que seriam de homens. Ela vai perdendo, porque aquela ligação com a luz, ela é interrompida. Isso fica bem fácil assim, da gente fazer um trabalho de verificar assim, as mulheres que tiveram trabalhos, que seriam mais trabalhos de homens, devido à condição física que aquele trabalho apresenta, depois quiseram ter filhos, ou os filhos não vieram, ou alguns que vieram já nasceram mortos. Ela ligou, ela cortou aquela condição bem importante assim, que é a ligação com a luz, que é a ligação com o enteal superior, que possibilita a vinda de filhos para a matéria grosseira. O trabalho, a pessoa tem que observar assim, qual é o procedimento que eu preciso de ter para eu ter saúde na velhice, para eu ser feliz e possibilitar aquela condição bem importante que muitos já tiveram e que muitas outras mulheres tiveram, que é aquela consideração de serem consideradas pelo jeito, pela nobreza, pelo pudor. É isso que é bem interessante, porque o homem veio com aquela condição também de proteger aquela condição que a mulher traz, que é uma condição superior. Ele veio com essa condição. No entanto, muitos filhos pequenos falam com as mães do jeito que a mãe está vestida. Quer dizer que o homem já trouxe essa condição de querer proteger aquilo que se encontra de sublime dentro da mulher. Muitos não ouvem e muitos respondem mal. Então depois elas param de receber as advertências. Mas é bem interessante assim, porque a criança, ela recebe as advertências, se ela não segue aquelas advertências, aquelas orientações, ela tem um caminho mais dificultoso, porque o adulto já caminhou naquele caminho. Então, quando ele fala para a criança, ele sabe que naquela direção não vai dar certo. Então, ele está querendo que aquela criança não passe por situações que não são boas, porque naquele caminho é mais dificultoso, de muitos aspectos. Então, ele está querendo que ele tenha um caminho melhor. Então cabe a cada um desenvolver essa condição dentro dele
de possibilitar a intuição, que é a manifestação do espírito. Então o velar é essa condição, para a pessoa encontrar-se naquela condição de estar em paz. O conceito de estar em paz não é a pessoa sair da sociedade, mudar de bairro, mudar de trabalho, mudar de localidade, agora mora numa outra localidade. Não, o estar em paz é onde a pessoa se encontra, é com os seus pensamentos. Ela se encontra bem. É isso que é estar em paz. Para isso, ela está com a sua intuição aflorada, de maneiras que ela venha a perceber os tipos de pensamentos que ela tem. E aqueles tipos de pensamentos que começam a penetrar dentro da pessoa. Que é bem interessante, quando a pessoa está descuidada e entra tipos de pensamentos, ela então verbaliza com o outro comportamento que o outro está tendo. Mas o outro não pediu a ela nada. Então quer dizer assim, tínhamos que ficar fortalecidos conosco primeiro, para depois querer dar aos outros. Assim nós vamos caminhando pela vida. E dificilmente nós deixamos a nossa intuição aflorar de maneira segura, de maneira que nós não precisemos de explicar e não precisamos de entrar numa condição de querer orientar. Tínhamos que caminhar assim. Se eu caminho seguro com a minha vida, então a sociedade fica em paz, porque eu não atrapalho a sociedade. Eu não atrapalho aquele meu outro conhecido. Eu caminho na minha vida. Com a minha intuição, eu entro naquela condição bem importante assim, de receber de dentro as orientações que eu preciso. E é bem interessante, porque na vida comum das pessoas, normalmente a pessoa procura uma orientação, um auxílio de pessoas menos qualificadas, que se julgam também orientadores, mas são menos qualificados. A gente pode observar de muitas maneiras a qualificação de uma pessoa, a saúde, a nobreza, a polidez. Se não tem, e se os seus descendentes não têm, como é que essa pessoa agora vai ter um saber para que me dê, para que eu agora caminhe no saber que ela está me dando? E é bom a gente ir observando assim, a manifestação do Espírito quando a pessoa se encontra numa condição de velando e orando, da pureza, da segurança interna, de estado de alerta. A pessoa está fazendo um preparado, vem outro para pedir a ela que deixe que ela ajuda, ela não aceita. Ela não aceita, mas se for perguntar a ela por que ela não aceitou a ajuda, ela não sabe falar. Mas dentro dela está a atuação do seu espírito trabalhando. E se ela permite que outro trabalhe, então ela vai permitir também que tenha alteração. Se tem alteração, não vai sair como o programado. É isso que nós precisaríamos de ter esse cuidado na nossa vida. Velar e orar. Então a mulher veio com essa condição bem importante assim, de uma condição superior, auxiliando para auxiliar no desenvolvimento. E o auxílio seria assim, né? Ela percebendo os pequenos fluidos, porque as irradiações dos pensamentos, elas penetram nas pessoas de forma de fluidos. Então, ela perceberia a presença desses fluidos e ela veria, assim, que aquele que vai receber aqueles fluidos terão mudança de comportamento. Então, para que não viesse a ter mudanças, porque tem muitas mudanças, a pessoa pode usar palavras indelicadas, pode ter um comportamento ruim na moradia ou no trabalho. Então, a atuação do Espírito é possibilitando, assim, que a pessoa venha a perceber como é que é possível ter um alinhamento melhor em relação àquilo que precisa de ter. Uma mulher veio com essa capacidade. Depois, ela foi perdendo, foi descuidando da maneira de ser, e a gente vai observando assim que toda época teve aquela condição assim das próprias mulheres, quase todas, a facilidade de conversar assuntos que não diz respeito a ela, sobre aquele outro,
sobre aquela outra coisa. E é bem interessante, porque houve um relato. Aquele que está relatando não estava no núcleo daquele acontecimento. Ele viu aquele acontecimento. Do jeito que ele viu, ele relata para sua mulher, para sua irmã, para sua conhecida. Ela passa a relatar para outros. Então esse é o nosso problema, sim. Quem muito fala tem aquela referência bem importante que fala assim: esse pouco sabe. Porque se a pessoa tem um aprofundamento, então ela entra naquela condição do professor. Ele vai falar para o aluno o tanto que o aluno vai assimilar. Ele vai falar com a direção da escola na proporção. Então aquela condição assim, né? Velar e orar. Cuidar da minha vida interior, possibilitando assim uma paz interna. Se eu faço as minhas funções direito, se eu sou cuidadoso na minha ida para o trabalho, no meu retorno para a moradia, se eu sou cuidadoso com a alimentação, então eu tenho paz interior. Porque na minha proporção, aquilo que eu posso, eu estou fazendo. Fazer um pouco a mais teria que ser numa emergência. Então eu tenho que sempre ser econômico com o meu tempo, porque eu preciso de dedicar a outra parte que me sobra para o meu aprimoramento. O meu aprimoramento está estudando o livro Na Luz da Verdade. Cada um tem que lembrar assim. A pessoa, quando chega nessa terra, ela chega sozinha. Então vem os adultos e auxilia, e depois os adultos continuam auxiliando, até muitos anos depois. Depois eu tenho que lembrar assim, que eu tenho que ter um aprimoramento para minha velhice. O procedimento que eu vou ter para o desenlace do meu corpo de matéria grosseira. Então eu preciso sempre de cultivar pensamentos bons, para que eu perceba antes, quando vem apresentando uma desarmonia na forma de pensar, uma desarmonia para o meu corpo de matéria grosseira. Porque tudo tem jeito de arrumar. E é muito mais fácil ainda quando começa a arrumar no começo. Então fica bem fácil assim, aquela moradia. Então, se tem o costume de fazer a limpeza toda semana, então depois que foi feita a limpeza, fica muito bom. Mas foi ficando bom à medida que foram desenvolvendo o hábito de limpar aquela moradia semanalmente. Então quer dizer que toda semana foi ficando melhor. Então para a minha vida interna é o mesmo procedimento. Toda semana eu tenho que me encontrar numa condição de ter um saber melhor do que o da semana anterior, de ter uma maneira melhor do que nas vezes anteriores. Então tem muitas profissões que possibilitam assim que a pessoa vem tendo um aprimoramento. E nesse aprimoramento a pessoa tem que lembrar assim, se ela quer aquele balancete organizado, então ela tem que ir trabalhando diariamente, organizando aquele balancete. Depois, no período de apresentá-lo, ou mensalmente, ou de período em período, para que não tenha muito trabalho, vai dar muito trabalho ter que arrumar tudo no último instante. Assim é a nossa vida. A maneira que nós precisamos de desenvolver para a nossa vida ficar melhor. E aquela condição, né, da pessoa saber que a paz se encontra onde ela se encontra, quando ela possibilita o seu espírito manifestar. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, não é mudando de localidade, não é mudando de emprego. É encontrando-me numa condição de ter paz. Então, a paz não é aquela condição que a pessoa acha assim, que ela trata os seus colegas, no caso do trabalho, de qualquer maneira. Não tem como ter paz, porque gera pensamentos ruins sobre aquela pessoa. E ela não percebeu o jeito que está fazendo para que evitasse esse tipo de pensamento. Nunca terá paz. Então, a condição da mulher é essa sim. Ela veio para ajudar no desenvolvimento dos homens. Porque os homens se encontram numa condição meio degrau abaixo.
mas foram perdendo essas qualidades e foi possibilitando que agora entrasse a vaidade. Depois, junto com a vaidade, foi entrando também os atrativos corporais. Mas tem essa referência, né? A pessoa pode fazer assim, como ela quer, mas a natureza manifesta. Quando está frio, o frio entra dentro da pessoa. Tanto é que é muito comum ouvir, nessa época de frio, a pessoa falar que os pés não esquentam. Quer dizer assim, que independente da pessoa, o corpo dela não consegue mais aquecer todas as partes do corpo, o próprio movimento do corpo. Então, nós temos que ter essa condição bem importante assim. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a referência sobre velar e orar, é numa condição que a pessoa precisa de encontrar-se desperta, encontrar-se naquela condição bem importante assim, de estar atenta com a sua vida, para que ela possa ver antes aquilo que precisa de ser feito, ou evitar as formas de pensamentos que não são boas, evitar as consequências e ela ter paz dentro dela. Então, o velar e orar é possibilitando o seu espírito manifestar na forma de intuição. E essa forma de intuição é bem importante assim, porque a pessoa tem um projeto, tem uma determinada direção aquele projeto. Então, numa época do ano, a pessoa está pensando em fazer um procedimento sobre esse projeto, numa melhor divulgação, uma maneira melhor da própria pessoa poder ter a sabedoria para explicar aquele projeto. Então tem muitas maneiras aí. Dentro da pessoa, vêm as maneiras que ela precisa de utilizar. Então quer dizer que essa maneira sempre vai vir para nós os auxílios do Criador. Então a pessoa precisa de lembrar assim, com os auxílios a vida fica mais fácil, porque o auxílio é a intuição, e a intuição funciona dessa maneira, né? Do projeto que a pessoa tem e na época da realização daquele projeto, se pode ser na época prevista ou numa outra época. Quer dizer que nós temos os auxílios todo um instante. Então, cada um é que tem que fazer esse trabalho. A mulher da criação posterior. Esse trabalho de auxiliar, através da intuição, a mulher veio com essa capacidade. Ela descuidou, ela foi perdendo, agora o que ela tem são os atrativos corporais. Quer dizer assim, como é que ela vai ter um procedimento melhor durante a sua vida? O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição, da pessoa passar a ser orientada de dentro, de observar assim a maneira que ela precisa de ter para ela, porque quando uma pessoa faz uma consulta, ela tem que lembrar assim que a capacidade dela de responder aquelas consultas, ela tem, se ela estivesse trabalhando com as suas formas de pensamento, com as suas intuições. Então, o velar e orar, a pessoa tem que lembrar que nós temos a capacidade de melhorar o nosso destino. Isso fica bem fácil, né? Porque se nós temos a capacidade de possibilitar que a intuição nos orienta, vê o caminho melhor que precisamos de seguir, então melhorar o nosso destino, também nós tínhamos que ter a compreensão de como nós nos encontramos envolvidos com a vida. Qual é a maneira que eu tenho para desprender daquilo que eu me envolver? Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante assim. Essa orientação, essa maneira de ser, essa maneira que nós precisamos de desenvolver, e nós precisamos de desenvolver uma capacidade a mais, porque como a evolução é individual, aqueles que já têm uma mulher que deixa a força da vida atuar sobre ela, nas manifestações coerentes que a vida apresenta, fica mais fácil. Se a pessoa não tem, ela tem que lembrar que a intuição dela funciona de todas as maneiras. Porque quando criança, ela já
pretendia aprender uma determinada atividade musical, depois ela pretendia fazer diferente. Então ela foi caminhando na vida dessa maneira, é como a intuição funciona, essas orientações assim, o que é bom para a minha vida. Então nós temos essa referência assim da intuição toda a época da nossa vida, de todas as maneiras. Então cabe a cada um, fazendo um esforço, para ter uma assimilação de como possibilitar que a sua intuição faz parte do seu dia a dia. Isso é bem interessante, porque mesmo um chá, que a pessoa passou a ter um conhecimento da propriedade que aquele chá tem e do benefício que ele ocasiona. E a referência que aquela pessoa vai receber é que ela não pode beber muito daquele chá de uma só vez, porque nós sabemos assim que nós atrapalhamos, para não atrapalharmos o procedimento que nós precisaríamos de ter. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade a vida toda. A mulher veio na criação com um desenvolvimento meio degrau acima em relação ao homem, e que nós não podemos tomar referências do jeito que nós nos vestimos na sociedade e do jeito que essa mulher está apresentando-se, os valores. Então, velar e orar, cultivo dos valores internos que nós temos. E toda época a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que fazer muito esforço para ela mesma. Então, quando uma pessoa apresenta uma melhora, a melhora é dela. Ela desenvolveu as qualidades para apresentar aquelas informações, aquelas instruções. Velar e orar. Esse ensino do Filho de Deus, a pessoa tem que lembrar que a primeira coisa que ela tem que ter é pureza nos seus pensamentos, na sua maneira de ser, na sua vida. Então, esse esforço a pessoa tem que ter. Cada um é que tem que lembrar assim. A mulher veio para ir apresentando um auxílio para os homens, devido ao fato da constituição dela ser de meio degrau acima em relação ao homem. Ela falhou, porque ela se perdeu na vaidade, na maneira que precisa de apresentar, na maneira que a moda atrapalhou a vida dela. Então é da responsabilidade hoje individual cada um trabalhar muito com ele mesmo, para ele ter uma compreensão daquilo que precisa de ter. Então essa compreensão quer dizer assim, não é a pessoa sair da sociedade, de ir para outras localidades, não é a pessoa na sociedade começar a ter paz com ela mesma, porque na referência muitos e muitos podem ir, podem mudar de serviço, podem mudar de localidade, mas muitos e muito mais não podem fazer isso. Então a paz que a pessoa tem que ter é onde ela se encontra, é o jeito que ela trabalha, é essa maneira boa. É isso que cada um tem que entender. Para termos paz, nós temos que ter um período anterior melhor do que o período atual que nós estamos tendo. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa referência de nós nos encontrarmos seguros com aquilo que nós precisamos. Então o esforço de voltar para a pátria do Espírito é um trabalho individual. Não precisamos de esperar de outras pessoas, especialmente da mulher, aquela condição que vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Ela não tem mais essa capacidade. E nós sabemos assim que quando uma pessoa usa erradamente aquilo que ela tem, falta na sua velhice. Então não podemos usar erradamente nada da nossa existência. Temos que nos encontrarmos naquela condição bem importante de compreender a fala do Senhor. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, a compreensão da fala do Senhor. Então, velar e orar. É muito importante a pessoa se encontrar assim, bem segura, com o velar, de manter-se atenta a vida inteira, ela mesma ser cuidadosa com ela, porque não podemos esperar de outras pessoas os auxílios. Então, quando falta o auxílio, o Criador possibilita que cada um venha ter a capacidade em tê-los. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.